eu tive a informação que a professora que reclamou sobre Lucas do Rio, a questão de Lucas do Rio Verde e tal, diz que o salário dela passa dos R$ 8.000. Procede? É isso mesmo? Eu achei um bom salário para um professor, né? É esse mesmo salário da professora que reclamou em relação à questão de Lucas do Rio Verde? Bom, vou responder pensando que, primeiro, que nós não temos acesso à folha de pagamento do servidor. Sim, então, mas algum professor chega a ganhar R$ 8.000? Eu acredito que sim. Eu vou usar o meu salário. Eu sou professora do município, efetiva 20/20, trabalho 40 horas. Mas meus concursos são em períodos diferentes, então eu tenho vantagens diferentes. Da carreira, né? As vantagens no processo de carreira. Por exemplo, eu ganho os dois como pós-graduada, né? E em um eu já tenho 16 anos e no outro eu tenho 12 anos. Então, dá uma diferença salarial entre um e o outro. Sim. Então, o meu salário chega próximo disso, 8.500, 8.600. Não sei precisar agora certinho, porque depois vai ter toda a questão de descontos, enfim. Sim. Que eu não teria que estar com o meu honorário. A professora em questão, ela é uma professora de 30 horas, já passou do estágio probatório, então ela já tem 5 anos de carreira, então ela já passou do estágio probatório, ela já teve elevação, onde ela teve um aumento de 30% quando ela protocolou a pós-graduação, e ela já teve uma elevação duas elevações de classe, então ela já deve estar na classe C. Então, ela já teve aí mais 12% em relação ao salário. E ela, pelo que eu entendi da fala dela, ela também tem aulas excedentes. Então, ela tem 10 aulas excedentes em cima das 30 horas que ela trabalha. Então, acredito que o salário dela deva chegar, sim, a isso. Esse valor. Mas o que a gente estava em questão discutindo... Então, não entendi ali, para ficar claro, qual foi a reclamação daquela professora especificamente? A discussão é a questão de salários base, salários inicial. Ah, tá. Hoje nós, por exemplo, quando se compara Sorriso e Lucas, hoje Sorriso tem um salário inicial de 4.721, enquanto Lucas, os colegas podem até me ajudar, mas é 5.712, se eu não estou... Sim. Eu até tenho na minha agenda, depois, enquanto hoje vai falando, eu vou pegar eu tenho essa aqui, anotação. ó, Lucas do Rio Verde... Tá ligado seu microfone? Tá ligado? Acredito que sim. Tá verdade. Tá, né? Vai lá. Lucas do Rio Verde, o salário inicial, foi essa comparação que ela fez no dia da reunião. O professor, quando assume um concurso ou quando assume um seletivo, ele ganha 5.712,48, enquanto que Sorriso ganha 4.721,40. Era essa comparação. Então, em Lucas é quanto? Lucas é 5.712,48. E Sorriso? 4.721,40. O salário inicial. Isso, ela quis dizer que ela precisa trabalhar 5 anos para ter o salário que uma pessoa que inicia já o trabalho tem. Entendi, mas essa não é a situação dela. Atual não, porque ela já tem 5 anos de já prefeitura. Tem 5 anos. Ela já conquistou algumas situações do plano de cargo de carreira. Então, mas o plano de... E aí que vai a minha pergunta, né? O plano que tem hoje, ele não abarca essa situação? Ele não acaba sendo vantajoso no final ou não? Ou ele atrapalha? Porque às vezes, assim, é um leigo que está perguntando, tá? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa começa com um salário menor, mas o plano de cargo, carreira e salário dá a ela condições melhores no futuro, se assim ela permanecer na função. O plano de Sorriso, ele é melhor ou é pior do que o de Lucas do Rio Verde? Olhando assim, ó, os planos de carreira, todos eles, de todos os municípios, do governo do estado, do governo federal, você sempre inicia e você tem uma carreira, inclusive nas empresas particulares. Sim. Então, determinado tempo você tem, aqui no nosso plano, por exemplo, tem promoção, que é conforme a tua qualificação de tempo de 3 em 3 anos, você consegue evoluir. E tem as progressões, a cada 3 anos, pelo tempo de serviço, você também recebe um valor X a mais. Então, isso vai fazendo um crescimento na carreira. Tem alguns aspectos entre
planos de carreira de um município e do outro são diferentes. De Lucas, por exemplo, assim, ó, o que tem uma questão que é importante aqui em Sorriso é que em 3 anos o professor ganha 30% a mais quando tem uma pós-graduação. Lucas não é 30%. Agora eu também não sei. É 10, não é? Eu não sei se é 10 ou é 20. Só que Sinop, por exemplo, pegando, Sinop é 20 e logo em seguida, com mestrado, passa a 50%. Aqui em Sorriso pode ter depois, mestrado é mais 10% e doutorado mais 10%. Mas só que os professores, tu pega assim 98% mais, não sai dos 30%. Porque não consegue fazer um mestrado e nem um doutorado. Por que não consegue? Porque não tem dinheiro suficiente para fazer, ou porque não há um incentivo também do poder público, porque isso também gera um custo elevado, sai o servidor, tem uma situação, e porque aqui também é difícil na nossa região ter mestrado ou doutorado. Ele tem que sair, então é tudo muito complexo. Então, basicamente, o nosso professor ele estaciona nos 30% na promoção e daí ele vai tendo só as progressões, de cada 3 anos, 6%. Então, mas esse valor inicial, ele acaba sendo abarcado depois no plano de carreira, por exemplo? Porque Sorriso dá um salário menor inicial. E aí, então o nosso plano de carreira e salário dos professores é melhor que o dos Rio Verde ou não? Deixa eu só fazer uma... É esse que eu queria que vocês estabelecessem um comparativo. Porque o que eu entendi da discussão é que talvez o plano de cargo, carreira e salário ele abarque esse valor menor agora, no futuro. É isso que eu queria entender. O plano de cargos e carreira de Sorriso, então 721,40, e nós tivermos 30%, ele vai para 6.137,82. Lucas do Rio Verde, que tem um salário inicial de 5.712,48 e eles têm 10%, vai para 6.283,72. Eles ainda mantêm, mesmo tendo uma diferença nessa primeira progressão, eles ainda mantêm uma diferença de cento e poucos reais em relação ao nosso, em relação aos 3, ali quando nós saímos do estágio probatório, passamos para o segundo, que saímos do estágio probatório, que é só graduação, e passamos para a pós-graduação. Então, ainda permanecemos abaixo. Em relação às alíneas, nós aqui, então, a cada 3 anos, que é um outro tipo de... Nós temos a progressão e a promoção, né? São tipos diferentes de vantagem. Sim. Nós temos 6%. Enquanto que Lucas, neste momento, eu não tenho a informação quanto é a porcentagem deles. Entendi. Mas eu já vou verificar. Seria importante a gente ver, para a gente ver o seguinte, se o plano de carreira, planos de carreira e sorriso precisa de um ajuste nesse sentido. Sim. Porque eu imagino que as prefeituras devem fazer esse plano baseado em alguma lei. Não deve sair da cabeça de alguém, né? Assim, ou como é que funciona isso? Os planos de carreira, como é que funciona? Eles seguem umas regras gerais, até que tem a lei de diretriz e base da educação, o plano nacional, tem um plano estadual, tem um plano municipal de educação, que estabelecem algumas diretrizes para serem observadas. Mas o município, no seu ambiente, ele vai construir esse plano, observando aquilo e olhando assim, para os meus servidores aqui, o que eu quero e como que eu vou pautar. Então, tem coisas que são específicas de cada lugar. Certo. Isso pode seguir o seu próprio direcionamento. Pode direcionar. Tanto que Sinop, por exemplo, assim, o salário inicial deles, lá, o professor, é 5.606, e na primeira, os 3 anos que tem a promoção, é 20% eles têm, não é 30%, mas vai para 6,54%, daí já fica também independente disso. E já na outra, que vai dar mestrado, já sobe para 50%. E nós, aos 50%, daí tem que ter doutorado. Então, a vantagem, se você olhar o plano de carreira de Sinop, é melhor que o nosso, com certeza.
Agora, com o Lucas, eu não tenho todos os detalhes para dizer Entendi. é melhor ou não nesse quesito das promoções.